Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, final de semana abençoado, onde Deus possa estar com cada um de vocês. Meus amigos, neste vídeo a gente vai fazer um resumo sobre as principais notícias que ganharam ênfase no noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama e, consequentemente, vamos expor aqui as nossas respectivas opiniões sobre cada assunto. A gente vai falar muito aqui sobre a LBFF, a Liga Brasileira de Free Fire, o Vasco hoje buscando o topo da tabela. Vamos falar muito aí sobre a situação envolvendo a solidariedade às organizadas do Vasco da Gama, enganjada aí na causa lá de Petrópolis. Vamos falar sobre o jogão de bola amanhã, o Vasco da Gama enfrentando a equipe do Audax lá no Raulino de Oliveira. E a situação da SAF, hein? Ontem o Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo, teve lá no canal Atenção Vascaínos, na maior cara de pau, querendo fazer apologia à SAF para vender uma coisa que não é deles. E a gente vai falar aqui também sobre a situação da AGE e reforços, hein? O Daverson ontem agitou o torcedor vascaíno e vamos abordar aqui o assunto da política também. Então, sem demoras, vamos lá e para cada assunto aí. Deixa o seu like ou o seu dislike. Para quê, Laureano? Para que a gente possa ter voz ativa contra essa diretoria golpista. E, por favor, ative o sininho aí, tá bom? Não deixem de se inscrever. Bom, pessoal, primeiramente sobre a Liga Brasileira de Free Fire. O Vasco está aí na segunda colocação. Vale a pena a gente abrir espaço aqui para o eGames, porque é um esporte aí que dá uma visibilidade enorme, que atrai patrocinadores, e o Vasco no primeiro ano aí, na primeira divisão, na segunda colocação, apenas atrás aí da equipe do Fluxo. Então, 1h da tarde, mais uma batalha aí no Free Fire. Bom, pessoal, sobre a situação envolvendo a solidariedade, a assessoria de imprensa do Vasco da Gama informou que seguirá recolhendo doações para a tragédia que aconteceu lá em Petrópolis hoje, certo? E as organizadas do Vasco da Gama estarão aí também fazendo essa movimentação, tanto a Ira Jovem quanto a Força Jovem. E por falar da Força Jovem, parabéns para a Força Jovem. A Força Jovem hoje está inaugurando a sua loja lá em São Januário e 52 anos de história aí, de luta nas arquibancadas aí em prol do Vasco da Gama. E a gente manda aqui um abraço aqui para toda a diretoria da Força Jovem, o Marcelo Lisboa, que é o presidente, o vice-presidente, o Leandro Rabelo, e para o Robinho, né, nosso amigo aí. Então, todos aí sintam-se abraçados aí, a Força Jovem completando mais um ano. Bem, pessoal, é o seguinte, sobre o futebol profissional do Vasco da Gama. Após o Vasco da Gama vencer o Bangu por 2-0, hoje o treinador Zé Ricardo finaliza sua preparação lá no CT Moacir Barbosa, visando o jogo contra a equipe do Audax. Jogo referente aí à 8ª rodada
do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A tendência é que o Zé Ricardo dê oportunidades aí para jogadores que não estão atuando. Isto porque a gente vai ter vários desfalques para esta partida aí. Como vocês sabem, o Vitinho e o Yuri Lara ainda sem condições de jogo. Nenê, Juninho e Bruno Nazário suspensos aí devido ao terceiro cartão amarelo. O Vasco ocupa a terceira colocação e vencendo o Vasco estará automaticamente aí nas semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Bem, pessoal, ainda sobre a situação do futebol vascaíno, o Zé Gabriel deve fazer a sua estreia nesta partida, um jogador aí que veio na troca com o Bruno Gomes, lá do Internacional, e ontem o Vasco anunciou aí Quinteiro e Luiz Henrique. Bom, com relação à situação de grana entrando no Vasco da Gama, a gente vai esclarecer aqui a situação envolvendo o Marrone, porque é o seguinte, o Internacional comprou aí os direitos econômicos do Marrone junto ao Midland da Dinamarca. A operação na casa de 23 milhões. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Vasco manteve aí 1,2% dos direitos econômicos do atleta quando vendeu ele para o Atlético Mineiro para ter lucro aí numa venda futura. Então o Vasco teria que receber 230 mil reais aí desse negócio. Só que o Vasco deve uma grana aí para a equipe do Volta Redonda. Vamos ver como que vai ficar essa situação. O Volta Redonda, que é o clube aí que simplesmente lançou o Marrone. Bom, sobre a situação da SAF, ontem o Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo, esteve lá no canal Atenção Vascaínos, querendo fazer apologia para poder vender o Vasco da Gama. Na maior cara de pau, não disse coisa por coisa, totalmente perdido. Essa gente não sabe o que fala quando menciona a SAF. E, meus amigos, está rolando agora lá no portão principal do Vasco da Gama, vai até às 14 horas em São Januário, coleta das assinaturas. Os grupos políticos estão fazendo aí a coleta das assinaturas nesse sábado aí e a movimentação está boa lá em São Januário, segundo eu tomei conhecimento agora na parte da manhã. Lembrando, a nossa manifestação será no dia 5 de março, todos lá, unidos lá, para a gente manifestar a nossa indignação contra essa diretoria aí, golpista, contra seu Jorge Salgado. Com relação à situação de reforços, né? Ontem veio uma notícia lá de São Paulo que o Vasco novamente procurou o Paulinho Mocelin, né? Jogador que está atuando lá no São Bernardo, que pode vir ser atacante do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro da Série B, logo quando acabar aí o campeonato estadual lá de São Paulo. E quem agitou ontem a torcida vascaína foi o Daverson. Ontem a gente tomou conhecimento que o Palmeiras não vai renovar o vínculo de trabalho com o Daverson, né? E a torcida do Vasco simplesmente foi para o Instagram do Daverson pedindo para o Daverson vir jogar no Vasco da Gama. O Daverson aí que é vascaíno, que fez aquele gol em cima da mulambada, deu o título para o Palmeiras lá na decisão da Libertadores. Então, aquela coisa, né? O torcedor está pedindo o Daverson aí. Ele falou já claramente em várias oportunidades que sonha em vestir a camisa do Vasco da Gama, clube que ele tem aí no coração desde a sua infância. Você gostaria de ver o Daverson aí no Vasco da Gama?
Deixa aí nos comentários aí. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!